Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 47. Nós lemos o seguinte: Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Prezados, eu gostaria de começar a reflexão desta manhã contando uma história que eu não tenho certeza se é verídica, porém é muito ilustrativa. Conta-se que, enquanto o famoso general romano Alexandre o Grande passava em revista uma tropa do seu exército, havia um soldado que estava com a farda e atitudes incompatíveis para o momento, o que deixou o general muito irritado. Este general, então, pergunta ao soldado: qual o seu nome? E, gaguejando por causa da infeliz coincidência, o soldado respondeu: meu nome é Alexandre, senhor. Xará do Grande. E então o temido general respondeu: soldado, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Você não pode ter um nome desse e atitudes como esta. Era o que queria, era o que o general queria que aquele soldado entendesse. No mundo secular, prezado, seja no futebol, seja na área da música, do cinema, algumas pessoas são identificadas muito rapidamente com aquilo que elas fizeram ou fazem de melhor. Por exemplo, quer ver? O rei do futebol. O rei da música pop. Aí, esse aqui varia muito de quem, né? Eu pus Michael Jackson. Vocês também não entendem música pop? O Mão Santa. Oscar? Olha lá, viu quem respondeu? É porque o irmão Paulo Brasil é o Mãozinha Santa. Mas ele, né? Tinha que ser o irmão Paulo que respondesse essa. A rainha dos baixinhos. Ai, ai, né? Oi? Não, mas os baixinhos aqui, crianças, né? E ela nunca foi rainha dos meus filhos também. Mas assim, estamos falando, por isso que eu disse aqui, no mundo secular. Quem é conhecido por avós? Avós. Frank Sinatra. Não, avós. The Voice. Quem? Frank Sinatra. O rei do Baião. Luiz Gonzaga. Não é? E por aí vai. O tema da minha reflexão nessa manhã é: de que forma queremos que as pessoas nos reconheçam? Cabe aqui muita reflexão, irmãos. Eu fico pensando, quando a história da nossa vida chegar ao fim, de que forma vamos ser reconhecidos? Irmãos, eu penso muito nisso. Essa história de que tem até uma música evangélica que eu não concordo de jeito nenhum com a letra dela, que diz assim: não importa o que as pessoas vão dizer de mim, eu quero é Deus. Importa, irmãos. Importa o que as pessoas vão dizer de nós, sim. Eu quero Deus, mas eu quero ser reconhecido como alguém que o ama
e mais do que isso, que anda com Ele, que o serve. Eu fico pensando também como é que as pessoas, eu me preocupo, como as pessoas me definem para outras pessoas. Sabe, irmãos, essa semana nós vimos aí o que aconteceu com um pastor, não é, midiático. Eu não acredito que ele tenha feito as coisas que estão suspeitando dele, mas não é esse mérito que eu quero entrar. Mas sabe, irmãos, aquele pastor teve uma oportunidade em rede nacional, na hora do Jornal Nacional, e tudo que eu queria ter ouvido daquele pastor, para ele poder me representar, era ele dizer assim: eu estou passando por isso, eu não fiz isso, sirva a um Deus que é justo e que trará à luz todas as coisas. Quero dizer para aqueles que agiram dessa forma comigo que eu os perdoo e estarei orando para que vocês tenham a direção certa para o que devem fazer e da maneira certa. Não me representa alguém que esbraveja daquela maneira toda, porque como fica a bem-aventurança de ser perseguido? Como fica a nossa mansidão numa hora como essa, não é? Eu tenho me preocupado muito sobre como as pessoas me definem e como os crentes deveriam se preocupar com isso também. Irmãos, nós devemos satisfação a pessoas que nem conhecemos. Nós devemos satisfação ao nosso vizinho, à pessoa que está passando na rua. Nós devemos a nossa satisfação para qualquer pessoa. Nós não somos uma ilha, nós somos seres sociais e nós devemos satisfação muito mais porque nós dizemos em alto e bom som, para quem quer ouvir, que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. A partir deste momento, o que se requer de nós, o que se requer do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. Essa é uma preocupação que eu tenho e acho que é uma preocupação importante que todo crente deve ter. Todos nós que cremos no Senhor Jesus e fomos salvos por Ele, devíamos constantemente nos preocupar em como as pessoas estão nos definindo e, sobretudo, se isso é compatível com a fé que professamos e com o caráter daquele que é o objeto da nossa fé. Será que essa deve ser somente uma preocupação minha? Ou todos nós devemos nos preocupar com isso? Gosto, até usei na pastoral da última semana, gosto deste versículo aqui de Provérbios, que diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que o ouro e a prata. Eu quero nessa manhã falar sobre alguns servos do passado e como eles foram conhecidos pelas pessoas da sua época. O desejo do meu coração é que essa reflexão nos leve a preocupar um pouco mais com as nossas atitudes e com o que as pessoas dizem a nosso respeito. Primeiramente, prezados, algumas pessoas foram conhecidas por sua amizade e o seu amor para com Deus. Que bênção isso, irmãos. Que bênção. Já pensou alguém fazer referência a nós como alguém que tem amizade com Deus? Alguém que ama o Senhor? Foi o caso, por exemplo, de Abraão. Lá em Tiago vai dizer assim, Tiago capítulo 2, versículo 23, e se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Que coisa linda! Que coisa linda! E nós devemos almejar isso, nós devemos querer de alguma forma que as pessoas nos identifiquem como alguém que de fato é amigo de Deus. Abraão foi reconhecido por Deus como seu amigo. Interessante, prezados, que o próprio Deus vai dar testemunho disso. Se você observar lá em Isaías capítulo 41, versículo 8, vai estar escrito lá assim, ó, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi,
descendente de Abraão, meu amigo. Legal isso, não é? Deus falando a respeito de Abraão. Abraão ainda foi reconhecido pelos seus contemporâneos e descendentes como amigo de Deus também. Lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 7, vai dizer assim: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Mas sabe, há um versículo na Bíblia também que diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Ninguém, prezados, ninguém poderá ser chamado de amigo de Deus se não tiver intimidade com Deus, se não tiver intimidade com o Senhor, se não gastar tempo com o Senhor, se não tiver uma relação íntima com Deus, no sentido de importuná-lo em oração, como Abraão fez, por exemplo, por ocasião de Sodoma, e se tiver tantos lá, e se mais isso, perdoe o Senhor se eu mais uma vez insistir contigo sobre essa questão. Senhor, mais uma vezinha, eu queria te perguntar isto é intimidade, mas intimidade com o Senhor é somente para aqueles que o temem, para aqueles que de fato sabem quem o Senhor é, para aqueles que de fato gastam tempo com o Senhor. É para esses, são esses que serão chamados de amigos de Deus. E é tão importante essa preocupação, porque pelo menos 6.000 anos depois, de quem que estamos falando? E como estamos o conhecendo nessa manhã? Amigo de Deus. Não é uma preocupação importante, irmãos? 6.000 anos, pelo menos, se passaram. Nós devemos ser conhecidos. Nós devemos procurar, nós devemos querer ser conhecidos pelas pessoas, ser definidos pelas pessoas com algo de bom e que tenha relação com o nosso Deus. Já pensou que coisa horrível? Olha um fofoqueiro passando ali. Olha um mentiroso passando ali. Olha um maledicente passando ali. Quando eu cheguei na tribo que eu trabalhei por quase 8 anos, e aí fui procurar o endereço de um... Ele não era um indígena, mas morava lá na tribo, mas era casado com uma índia e tudo, e era um crente. E aí eu fui perguntando para várias pessoas, eu perguntei para chegar até lá no local da reserva, que era muito grande. E eu perguntava assim, sabe onde é a casa do Eronides? E eles falavam assim, o crente? Glória a Deus. O senhor vai aqui, tal, e virava tanto para cá, que aí chegava mais na frente, eu perguntava, escuta, eu estou querendo ir na casa do Eronides, o crente? Pega aqui, tal, pelo menos umas 4 vezes. O crente. Eu quero ser conhecido. Mas se ainda puder ser conhecido como o crente, amigo de Deus, melhor ainda. Não é verdade? Mas eu não quero. Eu não quero ser conhecido por outra coisa que não tenha relação com o Senhor. Eu não quero que as pessoas apontem o dedo para mim e falem assim, ó, mais rico de Anápolis. Tá vendo aquele homem lá? Rapaz, sabe quantos apartamentos, sabe quantas propriedades ele tem dentro de Anápolis? 200. Ou então, trocentas. Quero ser conhecido. Não quero ser conhecido por isso, não.
Em segundo lugar, algumas pessoas foram conhecidas por sua fidelidade para com Deus. É o caso, por exemplo, de Samuel, chamado como o último dos juízes e o primeiro dos profetas. A fidelidade de Samuel, prezados, e a sua influência foi tanta que a Bíblia diz que todo Israel sabia que Samuel era um profeta do Senhor. No seu primeiro livro, no capítulo 3, versículo 20, vai dizer assim: todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Do Senhor, porque tem uma cambada de gente conhecida como profeta aí, mas que não tem falado em nome do Senhor. Não tem proferido verdades em nome do Senhor, que não me representam, ainda que tenham um título de profeta, de bispo, de apóstolo, de não sei o quê. Mas aqui a Bíblia diz que todo Israel sabia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor, como alguém que falava da parte do Senhor para as pessoas. Quando Samuel morreu, uma nação inteira pranteou a sua morte. Uma nação inteira. Lá no seu primeiro livro vai dizer assim: faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa. Todos os filhos de Israel. Ah, irmãos, ser conhecido como um homem fiel a Deus, um homem que preza pela sua palavra, um homem que não negocia. Você vai falar com fulano de tal? Você vai falar com a Laor? Você vai falar com a Laor? Cuidado, hein? O Laor não negocia os princípios da palavra de Deus, não. Você vai falar com o Sérgio? Vá com cuidado, hein? Não vá com gracinha, não, que o Sérgio não negocia a palavra de Deus, não. É fiel. É fiel aos princípios. É fiel aos ensinamentos da Bíblia. É fiel à sua consciência. É fiel aos valores da palavra de Deus. Eu quero ser conhecido no final da minha vida e durante a minha existência como alguém assim, que é fiel a Deus, fiel à palavra, fiel a princípios, fiel a valores. Porque é isto, irmãos, é isso que nos torna diferentes neste mundo que jaz no maligno. É assim que resplandecemos como luzeiros no mundo. Precisa ser assim conosco. Precisa ser assim conosco. Como eu gosto quando eu estou conversando com alguém e surge o assunto de uma pessoa do meu relacionamento ou da minha igreja, e alguém diz assim: nossa, essa pessoa é formidável, essa pessoa é fiel, essa pessoa é uma verdadeira amiga de Deus, essa pessoa ama a palavra. Em terceiro lugar, algumas pessoas foram conhecidas por suas vidas separadas para Deus. Separadas para Deus. Foi o caso de Daniel. Daniel, que resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Estão falando até hoje sobre isso. Tem livro cujo título é A Dieta de Daniel. Boa, recomendo. Eu tenho um livro, é de um autor evangélico, muito conhecido, que agora a mente não está ajudando. E eu recomendo porque é uma dieta super saudável. Não é? De legumes e água. Sem graça, né? Mas saudável. Mas nada impede que a gente coloque aí uma picanhazinha, né, doutor Geraldo? Falando do doutor Geraldo, não é porque ele gosta de picanha, não. Que ele também gosta. Mas é porque ele é médico cardiologista, né? Falando nisso, conheci um médico cardiologista ontem lá, conversei bastante com eles. O casal, ele é amigo de vocês, doutor Vanderlei e Daniele, que formou junto com a Sara
é dentista, esteve no Líbano, aí perguntei se foram naquela viagem com vocês, enfim. Mas Daniel foi conhecido como um homem que levou sua vida separada para Deus. Não preciso das finas iguarias do rei, como tem faltado em nosso meio, prezados, pessoas que abrem mão de participar dos banquetes do mundo, das finas iguarias, daquilo que está rolando por aí, mas que definitivamente não tem nada a ver com Deus, não vem de Deus, não serve para nós. Nós precisamos ter peito, coragem, como Daniel teve, de ousar dizer assim, olha, me sirva água e legumes e eu vou ficar bem, porque é muito melhor água e legume vindo do Senhor do que qualquer banquete vindo de pessoas, vindo de um mundo que jaz no maligno, de um mundo que não tem nada para acrescentar para as nossas vidas. Tem faltado em nosso meio pessoas que estão dispostas ao sacrifício para viver uma vida separada para Deus. Demanda sacrifício, mas ao final, as pessoas nos verão mais robustas do que aqueles que participaram das finas iguarias. Foi o que aconteceu com Daniel e os seus amigos. Deus honrou as suas atitudes. E o que dizer dos amigos de Daniel, que não se dobraram para adorar a estátua de Nabucodonosor? Olha, se vocês não adorarem, eu enviarei vocês para a fornalha de fogo ardente. E aí eu quero ver o que vai acontecer com vocês, se Deus vai livrar vocês disso e tudo. E eles disseram, olha, se Deus vai nos livrar ou não nos interessa. Não nos interessa, isso é com Ele. Porquanto não adoraremos a Baal. Levaremos vida separada, ainda que haja riscos, e tem faltado no meio do povo de Deus isto: ousar, ter coragem de não abrir mão de princípios, ter coragem de dizer em alto e bom som, não faço isso, não faço aquilo, ou isso eu faço por amor ao Senhor, porque eu creio no Senhor, e ter coragem para permanecer firme e ver Deus até permitir que você seja jogado dentro de uma fornalha, mas não permitir que você pereça dentro dela. Já tenho dito aqui, alguns, Deus faz questão de livrar não da fornalha, mas de livrar na fornalha, enquanto está na fornalha. Foi o caso de José, que levou vida separada, foi parar na prisão, porque não aceitou o assédio da mulher de Potifar. Não aceitou. Homem que é homem com H maiúsculo não aceita assédio. Homem com H maiúsculo sai correndo de mulher. Tem faltado isso no meio, inclusive no meio do povo de Deus. Homens com H maiúsculo, fiéis, que se mantêm fiéis às suas esposas. E homem com H maiúsculo é fiel à esposa, porque antes dele ser fiel à esposa, ele é fiel ao Deus que ele serve. Esta é a grande questão. Essa é uma questão que muitos homens parece que ainda não aprenderam. Que a fidelidade dele nas finanças, a fidelidade dele com a esposa, a fidelidade dele no trabalho, nas relações sociais, tem a ver primeiro com a fidelidade deles a Deus. É o Senhor que ajudará essas pessoas a manterem-se fiéis em outras áreas. Eu sei do descanso que a minha esposa e qualquer outra esposa tem de saber que os seus maridos não são fiéis a elas primeiramente, mas ao Senhor, mas a Deus. Moisés saiu correndo. Saiu correndo de tal forma que ainda deixou uma túnica para trás.
Mas e daí? E daí? Ele confiou no Deus que ele servia, e que ao final ia ser glorificado com a vida dele. Por isso que eu queria ter visto uma outra atitude daquele pastor midiático. De dizer, numa rede nacional, olha, eu estou confuso com tudo que eu estou vendo. Não estou entendendo direito. Mas eu sei que meu Redentor vive. Mansamente. Para poder representar todos os crentes, todos os evangélicos, e para poder ser íntegro ao que diz a palavra. Foi o caso de Moisés, que quando homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele rejeitou as riquezas do Egito para poder viver uma vida separada do Senhor. Partindo para a conclusão, prezados, algumas pessoas foram conhecidas por causa da sua devoção e fé em Deus. Como não nos lembrarmos, nesse momento, de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, conhecido como poeta de Deus, no mundo inteiro. Aquele que cantou de forma admirável a sua devoção ao Deus bondoso, fiel e cheio de toda graça. Como será maravilhoso se ao final dos nossos dias ou durante as nossas vidas as pessoas olharem para nós e elas dissessem assim, olha, ali está passando um homem devoto a Deus. Um homem piedoso. Por isso fiz questão de começar essa reflexão sobre Natanael. Já pensou que elogio, Marco Aurélio? Que Natanael recebeu do Senhor Jesus? Apontar, olha um homem ali em quem não há dolo. Não é? Epafrodito, né? Tão elogiado pelo apóstolo Paulo. Não é? Honrai a homens como esse. Não é? Que bênção ser conhecido, não é? Como homens de fé. E o que falar de Paulo? Como não nos lembrarmos de Paulo, o apóstolo dos gentios, tão fiel, tão devoto a Deus, que chegou a dizer assim, para mim, o viver é Cristo, eu só estou vivo aqui neste mundo por causa de Cristo, porque se eu não pensasse no quanto eu posso ser útil ainda aqui neste mundo, eu ia clamar ao Senhor para me levar o mais rápido possível para o céu. Porque a vida dele, desde que ele se converteu, resumia-se na sua fidelidade, na sua fé, no Cristo ressurreto. Esse deve ser o motivo da nossa vida. Cristo. Não para nós mesmos. Nós precisamos parar de achar que nós precisamos disso ou daquilo e tantas coisas. Nós precisamos de primeiramente pautar a nossa vida pela fé em Cristo Jesus. Nós precisamos viver a nossa vida para o Senhor Jesus. Nós precisamos ter concentrados no Senhor Jesus toda a motivação da nossa vida. E Ele acrescentará as demais coisas. Ele acrescentará as demais coisas. Pessoas que são conhecidas pela sua fé inabalável em Cristo Jesus. Finalizo lendo alguns versículos de Hebreus capítulo 11. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Já pensou? Olha aquele homem. Ele andou pouco, né? Mas olha aquele homem que ofereceu um sacrifício melhor do que o de Caim e Deus aceitou. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Imagina algumas pessoas conversando,
um parente chega na casa de Enoque, não é? Chegou de uma cidade distante. Cadê Enoque? Enoque foi trasladado pelo Senhor. Por quê? Porque obteve testemunho de haver agradado a Deus. Quantos anos se passaram e nós estamos falando desse homem? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Olha o pregoeiro da justiça lá, ó, trabalhando. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. E tem uma galeria enorme. Já pensou se os nossos nomes, se hoje fosse escrito uma nova galeria, se os nossos nomes pudessem ser inseridos nesta galeria? Pela fé, José Amaro fez isso e isso. Pela fé, Bemirvan Montalvão fez aquilo outro. Pela fé, Virgínia abriu mão disso e disso. Pela fé, Eliete fez esta e esta obra. E aí, os nossos nomes ali. Que o Senhor nos ajude a nos preocuparmos pela maneira como somos definidos pelos outros nesta vida, e mesmo quando nós não estivermos mais aqui, que o nosso legado seja ou por termos sido conhecidos como amigos de Deus, como pessoas fiéis a Deus, como pessoas que viveram vidas separadas para Deus, ou como pessoas devotas a Deus, pela nossa devoção a Deus e pela nossa fé em Deus. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém. Vamos ficar de pé?